Olá, meu nome é Rafael. Hoje eu volto a gravar um vídeo aqui no YouTube depois de muito tempo, acho que por volta de 1 ano e meio. E hoje eu venho trazer compartilhar o treino que eu fiz para minha defesa da minha primeira especialização em docência na educação profissional e tecnológica. O curso realizado no Instituto Federal do Sertão Pernambucano, na modalidade à distância. O título é Motivação e Desafios para a Docência, Interseccionalidade de Formação e Oportunidades na Educação Profissional e Tecnológica. Esse trabalho foi orientado pelo professor Francisco e a apresentação deve girar em torno de uns 15 minutos, mas como aqui eu parto do princípio que, obviamente, a maioria, quase todo mundo que for assistir por aqui não lê o trabalho, ao contrário da banca, então eu vou explicar algumas coisas a mais e a tendência é que passe um pouco, mas o trabalho que eu vou apresentar para a banca deve ser em 15 minutos. E se vocês estão assistindo a esse vídeo agora, isso significa que eu fui aprovado, porque senão com certeza eu não iria colocar um vídeo de uma coisa que eu fui eliminado. Um dos pontos que eu apresento lá na parte introdutória é o que me levou a essa pós-graduação. Depois de fazer um doutorado, por que que eu fui buscar especialização? Justamente pela questão de concursos, processos seletivos, injustiças que aconteceram. Eu até mencionei já em um outro vídeo. Só que na época que eu gravei aquele vídeo antigo, eu achava que a pós-graduação de especialização, lato sensu, ela demorava no mínimo 18 meses. E mais recentemente no trabalho de conclusão de curso eu achava que o tempo fosse 6 meses. Só que aí nas últimas semanas o que aparece de propaganda para eu ver são cada vez mais rápido, cada vez mais expresso. Então hoje você pode ser especialista em apenas 3 meses, né? Um especialista em qualquer assunto em apenas 3 meses. Às vezes você paga um curso e leva dois. Então a educação virou mercadoria. E muitos concursos públicos e processos seletivos incentivam isso, inclusive eh, valorizam bastante a especialização. Então eu cheguei a disputar um que eu perdi na etapa de títulos, que a especialização valia 3 pontos, podia apresentar até duas especializações. Então muita gente fez 6 pontos só com especialização. Na época eu tinha só o doutorado direto, que não é reconhecido, né, como eu defendo que o doutorado direto ele conte os pontos do mestrado, então eu deveria fazer 9 pontos, mas como não é reconhecido, eu fiz somente 5 pontos, ou seja, muita gente que fez essa pós-graduação aí de duas por uma em 3 meses pontuou mais do que eu com doutorado em 5 anos. E isso me levou a considerar e começar a ir atrás das especializações, mas obviamente que eu tenho muita resistência com isso daqui. Então eu fui buscar de essas dos institutos federais, que eu entendo que são instituições sérias, né, que não é meramente você ir lá pagar e emitir um diploma depois de assistir umas aulas, é uma coisa mais aprofundada. Ou seja, eu estou concluindo essa pós-graduação depois de 18 meses, de muitas atividades, um curso bem completo. Outro aspecto que eu gostaria de destacar do título da minha apresentação, é esse conceito de interseccionalidade. Um primeiro momento, quando eu olho até uma perspectiva de senso comum mesmo,
Eu penso, eu lembro daquela teoria dos conjuntos, esse diagrama de Venn, ou seja, quando uma intersecção é quando é um encontro, é o que há em comum entre dois conjuntos. E isso acaba se aplicando também quando esse conceito é usado em outras abordagens, por exemplo, nas ciências humanas. Aqui é uma modalidade que eu conheci esse termo interseccionalidade, ou seja, muita gente não pode não conhecer o termo interseccionalidade, mas com certeza já deve ter ouvido falar aqueles dados estatísticos de eh, raça, gênero, etnia. Por exemplo, IBGE, quando fala da renda, né? Quem ganha mais, né? Primeiro, a média lá dos homens brancos, bem maior do que das mulheres. E aí, quando considera as mulheres negras, aí são as que ganham abaixo de todo mundo. Então, isso é interseccionalidade. São várias características juntas, resultando em um desfecho. Nesse caso, é desfavorável para a pessoa. E, assim, o meu trabalho, eu considero esse termo interseccionalidade, mas não nesse aspecto aqui. Eu entendo que para aprofundar nisso seria questão de um outro trabalho. No meu, eu trago questões da formação, propriamente dita, dos estudos, da área é, que a pessoa escolhe para fazer graduação e pós-graduação, e também nas disciplinas nas diferentes áreas em que ela escolhe. E o título do meu trabalho também tem esse termo motivação, porque é um pouco zona de conforto, porque eu estudei durante muitos anos para o meu doutorado esse tema, ou seja, sempre que eu tenho oportunidade eu acabo explorando assuntos motivacionais porque é uma coisa que eu acho interessante e também porque eu tenho uma certa facilidade por ter essa bagagem. Desse modo eu chego aos objetivos do trabalho, de um modo geral. Então envolve estudar os motivos que me levaram a fazer esse curso, que me fizeram chegar a esse curso de educação profissional e tecnológica, essa especialização, desafios tanto ao longo do curso quanto do meu percurso, principalmente mais recente, principalmente, principalmente a partir da graduação, esse barulheira da periferia, principalmente hoje que é jogo de futebol clássico, então é meio difícil pausar, né, a gravação, mas é, faz parte, né, nos meus vídeos, e isso é comum, né? Sempre tem algum barulho. Espero em breve conseguir, daqui a alguns meses, sair dessa barulheira, né? Conseguir um pouco mais de paz. Mas voltando para cá, e também as perspectivas futuras, né? Principalmente pensando na minha atuação profissional. Então, agora nos aspectos mais específicos, detalharam algumas das experiências da minha formação, os desafios novamente, e aqui a contribuição das disciplinas desse curso que elas tiveram para minha formação como profissional e até como ser humano de um modo mais geral. O método aqui foi predominantemente autobiográfico, muitas reflexões sobre a formação. Aqui eu destaco esse conceito de sistematização das experiências,
com o qual eu tive contato inicialmente lá na graduação na disciplina de estágios supervisionados. Prosseguindo para a parte do desenvolvimento, então o que seria especificamente essa interseccionalidade aplicada à minha realidade? Dentre vários aspectos que eu poderia abordar de interseccionalidade, eu escolhi duas. Então, a minha formação de ter escolhido essa modalidade de doutorado direto, que é muito incentivada hoje em dia pelas universidades, pelas agências de fomento, só que acaba sendo uma armadilha, porque eles vendem isso como, você vai ser bem sucedido, você vai se dar, vai ter sucesso, vai ganhar bagagem rápida, vai se formar, ganhar o diploma. Só que eles esquecem que os concursos não lembram do doutorado direto. Então você chega lá e sai prejudicado. E outro aspecto é, então, aqui o doutorado direto, e outro são esses critérios antiacadêmicos, com relação à formação da pessoa. Aqui eu destaco a formação interdisciplinar. Então, no caso, eu fiz a graduação em Educação Física e Saúde e o doutorado em Psicologia. Isso aqui é muito incentivado, interdisciplinaridade, falar o mundo, os desafios contemporâneos, você precisa ser interdisciplinar para lidar com a complexidade. Só que aí você chega nos concursos, frequentemente eles colocam a graduação tem que ser nessa área. A graduação e a pós tem que ser na mesma área. E aí você tem diferentes, e aí eles às vezes não deixam você nem se inscrever, ou você é aprovado, mas aí não pode tomar posse. Em outros casos, colocam a graduação como requisito em uma área, no caso, por exemplo, eu tenho educação física e pós em psicologia. Aí a vaga é para dar aula de psicologia do esporte. Só que aí eles exigem graduação em psicologia, ou seja, eu não posso nem me inscrever. Outros casos que acontecem de cursos de educação física, já aconteceu comigo. Exige pós-graduação em educação física, então eu sou formado em educação física, mas eu não posso dar aula para muitos cursos porque eles exigem pós-graduação também em educação física. Ou seja, o leque para quem escolhe a interdisciplinaridade, essa intersecção acaba ficando bem reduzido. Agora, detalhando os aspectos do curso, as contribuições desse, dessa especialização em educação profissional e tecnológica. Aqui eu mostro o projeto do curso. Então ele tem apresenta todas as disciplinas, as ementas, objetivos, etc. E ele está disponível na página, no site do Instituto Federal Sertão Pernambucano, para quem tiver interesse. Aqui são as disciplinas. Então, tivemos basicamente 3 semestres de aula. Então, cada um deles tinha um pouco de teoria e eu gostei desse formato. Depois de um bloco de teoria, a gente tinha esse momento de fazer uma parte do trabalho de conclusão de curso. Isso é interessante para não acumular tudo para o final. Então, quem soube aproveitar, seguir as recomendações, chegou na terceira disciplina TCC3 já com o trabalho bem adiantado, que foi o meu caso. Aqui é o segundo módulo também, mais algumas disciplinas e o TCC. E o terceiro módulo, que aqui eu acredito que, salvo engano, são 30 horas para o trabalho de conclusão de curso.
No final são 360. Agora umas observações específicas. Aqui não dá tempo de falar de cada uma das disciplinas, que eu fiz isso, falei um pouco de quase todas lá no trabalho escrito. Quem tiver interesse, depois eu posso mandar o link, que ele será disponibilizado no site, no repositório lá do Instituto Federal. Quem quiser ver os detalhes, pode entrar em contato comigo, ou comentários, etc. Aqui é só um destaque que da disciplina TCC1 para TCC2 teve uma mudança do curso, que ele era voltado, a proposta inicial era que a gente fizesse um projeto de pesquisa comum, mas isso acabou mudando para esse formato mais autobiográfico que eu particularmente preferi. Acho muito mais interessante eu escrever coisas a meu respeito, do meu percurso, do que um projeto aí de pesquisa que eu nem sei se eu iria ter oportunidade de implementar depois. E das disciplinas teóricas, aqui eu coloco uma que me marcou mais, que foi essa de projetos políticos pedagógicos, que tinha uma atividade em que a gente elaborava um plano de ensino para uma disciplina nessa área de educação profissional e tecnológica. Embora eu nunca tenha atuado nela, eu tenho experiência, uma pequena experiência no ensino superior. Ministrei essa disciplina Psicologia Organizacional e do Trabalho para o curso de Psicologia, então eu aproveitei para colocar um pouco dessa minha bagagem aplicada a esse contexto da educação profissional e tecnológica. Ou seja, nesse caso, uma intersecção favorável, a meu ver, uma possível área de atuação profissional, porque existe o curso de técnico em recursos humanos, que é correlato, tem uma boa similaridade com a psicologia organizacional e do trabalho. Agora, eu não sei se eu teria chance de participar, né? Porque pelo pouco que eu vi, com certeza eles exigiriam graduação em administração ou psicologia, que eu não tenho, né? Teria que, esse é uma barreira, inclusive, a minha atuação nessa educação profissional e tecnológica. Não sei se com os meus diplomas, principalmente educação física, eu consigo me inserir. Talvez com a minha segunda graduação em tecnologia da informação dê, mas não é uma área que eu me vejo, que eu me aprofundei bastante, né? Agora caminhando para o final, é a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 3, em que foi mais para ajustes finais. Aqui eu não poderia deixar de destacar as orientações do professor Francisco, valiosas orientações que me ajudaram a fazer o trabalho ficar melhor. E aqui também a gente tem uma parte em que apresentamos uma síntese geral, em que eu obviamente destaquei a importância de ser uma pós-graduação de verdade, um trabalho sério, que, a meu ver, até um pouco pesado demais. Eu vejo muito mais próximo de um mestrado do que de uma especialização, principalmente nesse contexto como eu mencionei, da educação mercantilizada, dessas pós de 3 meses, 6 meses. Então foi um curso bem longo até. E dos vários conceitos que a gente teve contato, eu achei bem interessante esse de formação humana integral, que ele permite a gente compreender a realidade com uma consciência crítica. Então, poder refletir, né? Porque o que eu estou fazendo nesse mundo, como eu posso me colocar diante da realidade. E no final também, já a última coisa
que eu escrevi lá numa nota de rodapé da monografia foi, não poderia deixar de destacar esse meu momento recente, que foi a minha aprovação no concurso nacional, público nacional unificado, CPNU. Eu consegui vaga imediata nessa fundação, Jorge do Prado Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, eu espero ter oportunidade de me inserir é, profissionalmente nela, de poder melhorar, até porque ela junta toda a minha trajetória profissional ou acadêmica, eu entendo que está relacionada, tem a ver com isso. E é uma instituição que coloca lá no site que privilegia a interdisciplinaridade, então eu espero não me decepcionar e que dê certo, né? Que eu consiga tomar posse é, diante dos meus receios que eu até coloquei lá em detalhes na monografia. Considerações finais. Como eu disse, embora esse curso eu não sei se eu vou atuar profissionalmente nessa área, são aprendizados que eu vou levar para a vida, minha vida profissional de um modo geral ou até pessoal, como limitações. Eu não consegui desenvolver o trabalho que eu gostaria por conta de uma série de dificuldades que eu mencionei lá no trabalho. Mais recentemente, tem isso aqui também. Abandonaram mais um gato aqui em casa. Eu já tinha dois, agora mais um. Tô com três agora, tentando doar esse aqui, né? Que na verdade isso é uma foto da internet, mas ele é parecido com esse. Porque três eu não dou conta, com dois eu já não conseguia cuidar da minha própria saúde, imagina dos gatos, né? Então, tô tentando achar alguém que possa fazer uma adoção responsável. Agradeço se alguém puder compartilhar, se tiver interesse em entrar em contato também. E por fim, eu vou ter mais oportunidades recentemente, nos próximos meses, de continuar refletindo sobre a educação profissional e tecnológica, porque eu fui sorteado para essa especialização agora do Instituto Federal do Paraná, que é mais voltada na docência à distância, na educação profissional e tecnológica. Ou seja, eu vou ter mais oportunidades para pensar se eu vou tentar me inserir nessa área ou não. Aqui eu destaco algumas referências que eu coloquei no trabalho. Essas especificamente eu li. Essas daqui, claro que não agora, são coisas que eu li nos anos anteriores, mas que eu destaco porque tem relação com o trabalho. Então, a interseccionalidade que eu mencionei de formação, relatos autobiográficos, aqui da professora Patrícia, com quem eu tive aula na graduação, e aquele trabalho que eu mencionei lá da disciplina de estágio, a gente leu esse artigo do Jorge Larossa. Desse modo, eu não poderia também deixar de concluir sem fazer o agradecimento a todas as pessoas que me apoiaram ao longo desse curso, tanto corpo funcional, pessoas que trabalham no Instituto Federal, que colaboraram, né, de uma forma sem vínculo, como as tutores, tutoras, até mesmo o professor Francisco como orientador. Ou seja, reiterar todos os agradecimentos que eu fiz e também, obviamente, que muitas pessoas acabei não lembrando. Muito obrigado.